Melhores carros até R$ 32.000. Para você que está pensando em comprar seu primeiro carro ou trocar de carro, venho aqui listar várias opções interessantes, sendo que na primeira parte desse vídeo vou falar de veículos mais compactos para o uso diário, mais econômicos também. Já na segunda parte eu vou falar de carros de porte um pouco maior, mais espaçosos, bem equipados, com motores maiores. Então se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em novembro de 2024, começando com o primeiro da nossa lista para você que quer bom desempenho e ainda economia de combustível. Nissan March SV 1.6 16 válvulas flex manual, ano 2013. Tabela R$ 33.645. Eu sei que eu já comecei extrapolando aqui um pouco a nossa linha de corte, mas eu digo que é interessante talvez você juntar um pouco mais de grana para pegar um carrinho desse que pode se tornar uma excelente opção de custo-benefício, porque aqui ele vem com motor HR16DE, comando de válvulas duplo no cabeçote sincronizado por corrente, então aqui você não precisa nem se preocupar em trocar a correia dentada, e ainda vem com variador de fase para as válvulas de admissão. Dessa forma é um carro que entrega 111 cavalos de potência com 15,1 kgfm de torque, independente do combustível que você estiver utilizando. Então é um motor que não muda o desempenho se você abastecer com etanol ou gasolina. Para um carro bem leve de 964 kg, a relação de peso-potência fica incríveis 8,7 kg por cavalo. É um carro de respostas muito rápidas, tanto dentro de cidade quanto na estrada. Se eventualmente você precisar pegar a estrada, esse veículo também não vai fazer feio. E o câmbio aqui é manual de 5 marchas, tem engates até relativamente justos na medida, então muito bom até eu diria aí para o uso diário. Porém o porta-malas é pequeno, 265 litros de capacidade. Talvez você vai conseguir levar bagagens de 2 pessoas, mais que isso já começa a complicar. Então realmente é um carro mais pensado para um uso urbano. E os pneus aqui são os 175/60/15, medidas não tão convencionais hoje em dia, mas ainda encontra-se na internet principalmente aí, sem muitas dificuldades. E falando agora em consumo, para isso eu peguei dados oficiais para passar para você. Na cidade é um carro que faz 8,2 km por litro com etanol e 12 com gasolina. Já na estrada 9,5 no etanol e 14 km por litro com gasolina. Então é um carro bem econômico que na prática você consegue números até melhores do que esses oficiais. Claro, dependendo da sua forma de guiar, do trajeto e do trânsito que você pegar. E nessa versão SV, a mais completinha do March nesse ano modelo, já vem de série com direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo e duplo airbag frontal. E o CD player também era item de série. Senti falta aqui dos freios ABS, que viriam um pouco depois, né, nos 2014, seriam obrigatórios por lei. Mas aqui nos 2013 tem esse ponto negativo. Mas ainda assim é um carro que vem bem equipado nessa versão mais completinha. Além de entregar boa confiabilidade e resistência mecânica, é um motor sem maiores relatos de defeitos, bom desempenho, excelente consumo de combustível, carro compacto, bom para o trânsito urbano, bom para encontrar vagas para estacionar, mas ainda tem um espaço interno traseiro razoável, não dá para esperar espaço do Versa, por exemplo, né, que é a sua variante sedã, né? Mas ainda assim é um carro que vai acomodar melhor ali os adultos no banco de trás comparado com vários outros hatch compactos do mercado. A lista de equipamentos também é boa, por essas outras razões é um carro de excelente relação custo-benefício na casa dos 32, 33 mil reais, aí um veículo ano 2013. Mas claro que você tem que ter em mente alguns pontos de atenção. Primeiro que falta ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos, é algo que eu considero bem negativo, então vale ser mencionado aqui. Além disso, o tanque de combustível é pequeno, capacidade para apenas 41 litros. É um tanque que poderia ser um pouco maior, mas ainda assim a autonomia não fica tão prejudicada porque é um carro até bem econômico. O câmbio manual de 5 marchas também tem relações um pouco mais encurtadas, além da conta. Para um carro leve desse, poderia ter relações um pouco mais alongadas para aproveitar melhor o desempenho na estrada e, consequentemente, economizar mais combustível ainda. Mas como foi pensado para ser um carro mais urbano, dentro de cidade ele vai ser bem ágil, mas na estrada vai rodar aí num giro mais elevado, infelizmente. O porta-malas é pequeno, isolamento acústico também não é dos melhores, passa bastante ruído do motor para dentro da cabine, também não é homologado para receber reboque, carretinha não dá para puxar um trailer com ele,
foi mal avaliado pelo Latin Cap de sua época, também não é um veículo muito seguro em caso de colisão, relativamente falando, e também tem peças de acabamento principalmente um pouco mais caras. Com isso, o seguro fica mais elevado e é um carro que acaba se desvalorizando um pouco mais e tendo uma revenda mais difícil comparado com alguns de seus concorrentes. Como, por exemplo, o segundo da lista que eu vou falar aqui, que para você que busca uma enorme facilidade de revenda, dá para pensar no Volkswagen Gol Power, 1.68 válvulas, flex manual 2012, aqui o Gol G5 ainda, tabela R$ 31.671. Equipado com motor EA111 VHT de comando de válvulas simples no cabeçote, sincronizado por correia dentada. Então aqui você vai precisar trocar a correia desse motor periodicamente. Mas entrega uma potência de 101 cavalos na gasolina, 104 no etanol, com torque de 15,4 kg de orçamento na gasolina, 15,6 no etanol. Para um veículo leve de 944 kg, até um pouco mais leve que o próprio Marte, a relação de peso-potência fica ainda em bons 9,1 kg por cavalo. Outro carro espertinho aqui para dentro de cidade e para a estrada também. Câmbio manual de 5 marchas MQ200, engates excelentes, justos, precisos, referência no mercado nesse quesito. E o porta-malas é ligeiramente maior que o do Nissan, 285 litros com opcional de banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus 955-15 são um pouco mais caros também do que os do Marte, porém são mais fáceis de encontrar. A contrapartida é que são pneus também de perfil um pouco mais baixo que jogam um pouco contra no conforto ao rodar. Mas é bem econômico também, tanto dentro de cidade quanto na estrada. 7,3 km por litro com etanol, 10,7 com gasolina no circuito urbano. Já no circuito rodoviário, 9,4 km por litro com etanol, 3,7 com gasolina. Versão Power, top de linha do Gol nesse ano modelo, mas só vinha de série equipado com direção hidráulica com coluna ajustável em altura. Todos os outros itens que eu falar eram opcionais. Vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, faróis e lanternas de neblina, dupla airbag frontal e freios ABS. Além do CD player com conexões USB, leitor de cartão de memória e o volante multifuncional também eram pagos à parte. Então aqui já vai a dica. Quer pegar um Gol desse? Tente buscar o mais completinho possível. Primeiro que não vai nem mudar o valor de tabela se você pegar um mais bem equipado ou não. E, consequentemente, você vai ter mais conforto, comodidade, conveniência a bordo e vai facilitar a sua revenda. Não me queira pegar um carro desse sem um ar-condicionado instalado de fábrica, porque vai te dar canseira, vai dar trabalho quando tentar revendê-lo. Mas o Gol também tem um conjunto mecânico confiável, resistente, desde que tenha sido bem cuidado, tenha passado pelas manutenções preventivas. Aqui é um motor que não lida muito bem com outro tipo de óleo que não seja o especificado no manual do proprietário. Então, fique ligado, não dê bobeira na manutenção desse carro e também pegue um que tenha um bom histórico de manutenção, que o dono anterior tenha usado o óleo correto. Mas entrega um bom desempenho, com boa economia de combustível, melhor estabilidade, principalmente na estrada. Se você precisar viajar com esse carro, ele vai passar mais segurança em curvas de alta velocidade, tem uma suspensão mais justinha, mais no chão. Ele é um carro bem mais no chão, interessante aí de você guiar, com certeza, mais prazeroso também. Além disso, boa lista de equipamentos, desde que você pegue com a maioria dos opcionais que tinha disponíveis. Também os engates do câmbio, como eu disse, são bem precisos. Carro de boa altura do solo, não raspa o fundo com facilidade. E aqui, simplesmente um dos campeões de revenda da categoria nessa faixa de preço também, com certeza. Mas em detrimento disso, você vai ter um veículo com a qualidade inferior de acabamento, tanto ali no plástico do painel, plástico dos forros de porta, que fazem muito ruído com o passar do tempo. É um dos grandes pontos de reclamação de quem tem um carro desse. Além do espaço interno traseiro também não ser dos melhores, é um carro um pouco mais apertado para quem vai ali. Porta-malas ainda não tem uma capacidade boa, é um dos menores da categoria e tem alguns recalls em aberto para esse veículo, principalmente com relação a airbags, que se você não atender o recall, se tiver algum recall em aberto para um veículo que você tiver acabado de comprar, hoje em dia você não consegue nem transferi-lo mais para o seu nome. Então vai também aqui a dica. Tá olhando um carro para comprar, verifique se ele não tem algum recall em aberto para que o vendedor atenda lá primeiro, para depois você fechar o negócio na compra e transferi-lo para o seu nome sem maiores dificuldades. Terceiro da lista aqui para você que quer um pouco mais de conforto ao rodar, uma qualidade do acabamento interno melhor, Fiat Punto Essência 1.6 16 válvulas flex manual ano 2012. Tabela R$ 31.284. Aqui ele vem com motor e-torque.
é um comando de válvula simples no cabeçote, porém sincronizado por corrente. Então, assim como o Nissan, aqui você não precisa trocar correia dentada. E a potência é de 115 cavalos na gasolina, 117 no etanol, com torque de 16,2 kgfm na gasolina, 16,8 no etanol. Já é um carro um pouco mais pesado também, 1.207 kg, então a relação de peso-potência aqui sobe para 10,3 kg por cavalo. Não vai ter nem de perto o bom desempenho do Gol, muito menos o do Marte. Aqui você abre mão um pouco disso para ter um pouco mais de conforto ao rodar. E o câmbio manual de 5 marchas também aqui, ele é bem impreciso com relação aos engates. Tem um curso mais longo de alavanca, você tem que se acostumar ali no primeiro momento, né? Aqui é o C510, que vem em veículos da Fiat com motores de maior cilindrada. O porta-malas tem 280 litros de capacidade, quase empatando com o Gol, então ainda não é um bom porta-malas para você viajar com mais pessoas a bordo e bagagens de todo mundo, mas vem com banco traseiro rebatível e bipartido de série. Pneus 95/60/15, medidas também bem tranquilas de encontrar, perfil um pouco mais alto comparado com o Gol, o que também é outra característica mais voltada para entregar um bom conforto ao rodar. E o consumo na cidade é de 6,9 km por litro com etanol, 10,1 com gasolina. Estrada 8,9 no etanol, 11,9 na gasolina, que também já é um carro um pouco mais beberrão. Se você resolver pisar ali, acelerar, esticar mais as marchas, infelizmente não vai ter um bom consumo. Tem que levar bem na manha para conseguir médias satisfatórias. Mas a vantagem é que a lista de equipamentos aqui também é bem completinha. Já vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, retrovisores elétricos, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade, dupla airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes e faróis dianteiros de neblina. E ainda tinha os opcionais de vidro elétrico nas portas traseiras, alarme, rodas de liga leve, limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, além de teto solar elétrico panorâmico e sensor de estacionamento traseiro. O sistema de som de série era mais simples, apenas com um leitor USB, mas opcionalmente dava para equipar com um sistema mais completinho, com leitor de CD, conexão Bluetooth e até o volante multifuncional, indicando aqui que esse é um veículo que entrega um excelente nível de tecnologia embarcada, assim como essas camisas Tech T-shirt da Insider, que promovem um excelente conforto térmico, é anti-odor, desamassa no corpo, ou seja, você não precisa nem passar uma camisa desse aqui, o que é bem interessante. Sem falar na excelente durabilidade que simplesmente faz valer cada centavo. E assim como o Fiat Punto na versão Essence, essa camisa Tech T-shirt da Insider também pode ser uma excelente opção de compra pensando em custo-benefício. E para quem é louco por tecnologia, por conforto, assim como eu, vai adorar esses modelos aqui que combinam com qualquer ocasião. Seja para você dar aquele rolezinho fim de semana com o seu carro novo que você escolher com base nas dicas aqui desse vídeo, quanto também para o dia a dia, para o trabalho. Olha, essas camisas da Insider são a escolha perfeita. E é claro que a Insider tem toda uma linha de produtos, não é só camisas, né? Lá também tem calças, shorts, bermudas, bonés, cuecas, peças masculinas, femininas, enfim, tudo que você precisar comprar para o seu guarda-roupas. E pensando em você que acompanha os nossos vídeos aqui, a Insider disponibilizou um cupom exclusivo, que é o Papo Automotivo BF, que garante 15% de desconto automaticamente usando o link na descrição e também no comentário fixado. Então você vai ter um belo de um desconto que ainda pode ser cumulativo com outras ofertas que possam estar rolando lá no site da Insider Store no momento da compra, podendo chegar a um desconto de até 40%. Mas lembrando, claro, que esses descontos são por tempo limitado, então não seja louco de ficar de fora, use o nosso link na descrição, no comentário fixado, use o nosso cupom e garanta a compra de um produto de excelente qualidade construtiva, durabilidade e por um dos melhores preços já oferecidos pela Insider. E falando em qualidade construtiva, esse motor aqui do Fiat Punto, né, o e-Torque 1.6, entrega excelente durabilidade, não é um motor problemático, desde que, claro, tenha sido minimamente bem cuidado, passado pelas manutenções preventivas. Vai entregar um desempenho ok para o peso de carroceria, não vai ser tão bom quanto os anteriores que eu falei, mas também não é aquele carro tão fraco assim. Além disso,
boa lista de equipamentos, ainda mais pegar com a maioria daqueles opcionais disponíveis, bom nível de conforto ao rodar, qualidade do acabamento interno, painel já no material de melhor textura, assim como os forros de porta, bancos bem confortáveis. Por essas e outras razões, o Punto aqui vai entregar uma excelente relação de custo-benefício, mas, em detrimento disso, vai ter um consumo um pouco mais elevado em várias situações. O farol desse carro também é de foco simples, então quando você usa o farol alto, o foco do baixo apaga automaticamente, ou seja, aquela iluminação mais próxima fica um pouco devendo. E vai por mim, quando você pega um carro desse na estrada à noite, faz bastante falta aí um farol de foco duplo. Além disso, o porta-malas ainda é pequeno, é um carro com um alto índice de roubo, maior do que os que eu falei anteriormente, consequentemente o seguro desse veículo também acaba ficando um pouco mais caro, e também recomendo pegar esse veículo sempre com câmbio manual. Tinha opção de câmbio dual-lógica automatizado, mas é uma transmissão que costuma dar mais problemas, exige uma manutenção extra, além de dificultar a revenda desse carro. Então, para não ter problemas, não ter dúvidas, vá de câmbio manual, que é sucesso. Quarto da lista, para você que talvez precisa de um pouco mais de espaço interno e até uma melhor capacidade de porta-malas em um hatch compacto, dá para pensar no Honda Fit EX 1.5 16 válvulas gasolina manual 2007. Tabela R$ 31.332. E também para você que quer um carro que cai pouco de preço ao longo dos anos. Olha só, no preço de um Punto 2012, um Gol 2012 e um Marte 2013, você só consegue pegar um Fit 2007. Então é um carro que envelheceu bem melhor, caiu menos de preço ao longo dos anos e provavelmente no futuro próximo vai cair menos de preço também comparado com esses que eu citei aqui até o momento, né? E vem com um conjunto mecânico muito confiável de motor 1.5, é o L15A Honda, comando de válvula simples no cabeçote sincronizado por corrente e variador de fase para admissão aqui o sistema VTEC, que entrega 105 cavalos de potência com 14,2 kgfm de torque. Para um carro de 1.050 kg, a relação de peso-potência fica em 10 kg por cavalo, entregando um desempenho semelhante ao Punto. E o câmbio manual que é de 5 marchas com engates bem mais justos, precisos, bem próximos aos do Volkswagen, por exemplo. E o porta-malas desse carro tem 353 litros de capacidade, bem maior do que os que eu citei anteriormente. E ainda vem com o banco traseiro rebativo e bipartido, naquele sistema Magic Seat, né, dos Honda, que vários veículos da montadora utilizam, né? Que esse banco você consegue tanto rebatê-lo de forma convencional para frente, né, o encosto, e liberar mais espaço para levar bagagens no porta-malas, ou você consegue também rebater os assentos para cima, prender eles no encosto e você libera todo aquele espaço ali que iria o pé do passageiro do banco traseiro. Então uma solução bem interessante que foi utilizada por muitos anos aí pela Honda. Os pneus são os 175/6514, medidas bem convencionais aí para esse aro, e o consumo na cidade é de 11 km por litro, chegando a fazer 15 na estrada conforme dados oficiais de época. É um carro que na prática também vai ter médias até superiores a essas oficiais. E nessa versão EX top de linha vem de série com direção elétrica, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal e freios ABS com EBD. E o CD Player também era item de série. Aqui, claro, não vai ter todo o nível de tecnologia embarcada de um Punto, até mesmo de um Gol, mas também estamos falando de um carro bem mais antigo. Muitas dessas tecnologias nem estavam disponíveis nessa época. Mas o Fit tem como de suas grandes premissas e pontos positivos a sua confiabilidade mecânica, é um dos motores mais resistentes que temos hoje no mercado de usados, com certeza, que entrega boa oferta de peças, tudo você acha ainda com facilidade para esse carro, falando de peças mecânicas, preços na média, não é um carro de manutenção cara, longe disso, além de entregar um desempenho bom, com um ótimo consumo de combustível, boa qualidade do acabamento interno, tanto painel, forros de porta, bancos em tecido também bem confortáveis, espaço interno para quem vai no banco traseiro, é um carro bem melhor aí para acomodar adultos, além de ser bem versátil, como eu disse, tem todo aquele sistema de rebatimento dos bancos traseiros para você utilizar esse veículo aí de diversas maneiras. Também engates do câmbio, como eu disse, bem precisos, e é um carro bem ergonômico, com comandos bem localizados, tudo de muito fácil acesso. Não à toa, é um veículo de excelente revenda e que desvaloriza muito pouco ao longo dos anos. Mas
não existe veículo perfeito. Claro que todos têm alguns detalhes para você ficar ligado. O primeiro aqui nesse Fit é com relação ao motor, que ele vem com tuchos mecânicos que não se autoajustam com o passar do tempo. Então esse tipo de configuração exige que você faça uma manutenção preventiva extra, que é o ajuste de folga de válvulas. É interessante você realizá-lo a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos no máximo, para evitar que esse motor comece a perder potência e gastar mais combustível. Além disso, também aqui é outro carro que tem uma quinta marcha um pouco mais encurtada. É bom para dentro de cidade ou para estradas um pouco mais locais, de menor velocidade média, porém quando você for pegar uma BR ali mais livre, com pouco trânsito, você vai sentir falta de uma sexta marcha. O tanque de combustível também é pequeno aqui, 42 litros de capacidade apenas, e é outro que não vem com ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos. E também podemos considerar que seja um carro caro, né, pelo que ele entrega e pelo ano de fabricação. Mas como eu disse, aqui você paga para ter uma maior facilidade de revenda e uma menor desvalorização futura. Agora vamos passar para veículos de porte um pouco maior, com melhores listas de equipamentos, motores maiores. Quinto da lista, então, para você que busca um sedã com um bom espaço de porta-malas, Fiat Linea Essence 1.8 16 válvulas Flex Manual 2014, tabela R$ 30.573. Basicamente aqui o Linea ele é uma versão sedã do Punto. A frente é um pouco diferente, mas é a mesma plataforma. E olha só como esse carro desvalorizou mais, né? No preço de um Punto 2012, mesma versão Essence, você pega um Linea 2014, 2 anos mais novo e com motor de maior cilindrada. Então é um carro mais barato relativamente falando, mas também futuramente pode desvalorizar mais. O motor aqui em questão é o mesmo e-torque lá do Punto, mas como eu disse, com cilindrada maior. Então a potência aqui já vai para 130 cavalos na gasolina, 132 no etanol. E o torque em 18,4 kgfm na gasolina, 18,9 no etanol. Para um carro de 1.310 kg, a relação de peso-potência fica em 9,9 kg por cavalo. Aqui é um carro de resposta também bem semelhante à sua versão hatch. E o câmbio manual também de 5 marchas é o mesmo com engates mais imprecisos, aqui é o C510. Porém o porta-malas tem ótimos 500 litros de capacidade, digno aí de um sedã médio, apesar dele estar num patamar um pouco abaixo de um médio, de fato, mas em porta-malas ele dá show. Ainda vem com banco traseiro rebatível, bipartido e abertura pantográfica da tampa, então um requinte a mais aqui, né? Você pode lotar esse porta-malas e baixar a tampa que você não vai correr o risco de amassar nenhuma bagagem, nenhuma mala, o que é ótimo. Pneus 956515, perfil ainda mais alto do que o Punto e o consumo na cidade é de 6,6 km por litro com etanol, 9,8 com gasolina. Estrada 8,2 no etanol, 11,8 na gasolina, que também é um carro, vamos dizer, um pouco mais beberrão. Mas também muito completinho, já vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico já nas 4 portas, além de travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo e faróis dianteiros de neblina. Opcionais: ar-condicionado digital, bancos em couro, controlador de velocidade, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, duplo airbag lateral e sensor de estacionamento traseiro. Sistema de som de série vem com leitor de CD e conexão USB. Opcionalmente dava para colocar uma central multimídia que acrescentava o GPS e a conexão Bluetooth. E o volante multifuncional também era pago à parte. Mas o Linea também entrega as boas características do seu primo hatch, né? Robustez, confiabilidade mecânica, excelente lista de equipamentos, ainda mais pegar com aqueles opcionais disponíveis, bom nível de conforto ao rodar, boa qualidade do acabamento interno, revestimentos ali de uma forma geral. Por essas e outras razões, o Linea também entrega uma excelente relação custo-benefício. Mas fique ligado, porque é outro para você pegar também sempre com câmbio manual, evite os automatizados Duologic. Existem alguns relatos de trincas no radiador do motor desse carro, então fique ligado, faça um test drive num carro desse antes de fechar negócio na compra, deixe ele ligado ali por alguns minutos, observe se o líquido de arrefecimento não vai baixar, porque isso já pode ser um indício de vazamento ali no radiador. Claro, né, se tiver uma trinca ali também, muito provavelmente vai estar pingando o líquido ali logo abaixo. Além disso, o espaço interno para quem vai no banco traseiro, ele é ok para o que ele se propõe para o tamanho desse carro. Ele é um sedã compacto Premium Plus, né? Ele é quase um sedã médio. Só não é de fato um sedã médio por causa do espaço interno traseiro que ficaria abaixo ali de um Corolla e de um Civic. Mas ainda assim não faz feio. Além disso,
GPS tem uma tela pequena, né? Aquela tela da central multimídia para você visualizar uma informação mais rápida, acaba incomodando um pouco. Desempenho é fraco em baixas rotações, não falei isso lá no ponto, mas lá também se aplica, né? Esses motores e-torque, eles não têm variador de fase nem para admissão nem para o escape. Então é um motor mais fraco em baixas rotações, você tem que levar esse giro acima dos 4.000 RPM para ter o torque máximo. Para veículos que já são naturalmente um pouco mais pesados, acaba que você não vai ter uma primeira resposta imediata ali já aos 2.000, 2.500 RPM. E consequentemente o consumo de combustível acaba também ficando prejudicado por causa disso. Dentre esses outros motivos, o Linea também aqui é um veículo mais desvalorizado e de revenda mais difícil comparado com vários de seus concorrentes. Ah não, quero um carro um pouco mais fácil de revender, mesmo sendo um veículo relativamente mais caro. Vamos falar aqui de um sedã médio de fato. Chevrolet Vectra Elegance 2.08 válvulas Flex Manual 2008. Tabela R$ 29.622. Aqui equipado com motor GM Família 2 de comando de válvula simples no cabeçote sincronizado por correia dentada, entregando 121 cavalos de potência na gasolina, 127 no etanol, e um torque de 18,3 kg orçamento na gasolina, 19,6 no etanol. Para um sedã médio de 1.275 kg, a relação de peso-potência fica em 10 kg por cavalo, quase empatado com o Linea. Só que não podemos olhar só para números aqui. Se a gente ficar preso em números, vamos achar que os dois carros têm comportamentos semelhantes, o que na realidade é bem diferente. O Vectra aqui já tem um motor de 2 válvulas por cilindro. A característica básica desses motores é entregar torque já num baixo giro. Esse carro aqui já está entregando todo esse torque ali na faixa dos 2.500 RPM. Isso é ótimo, é um carro de mais fôlego, mais resposta, mais arrancada, num giro mais baixo. Enquanto o Linea precisa girar muito mais o motor, aqui você anda num giro bem mais suave, o que é bem mais confortável. Dessa forma, a Chevrolet pôde se dar ao luxo de trabalhar com relações de marchas mais alongadas aqui para o câmbio desse veículo, né? Aqui usando um F17.5 Plus WR de 5 marchas e engates também bem justos e precisos. O porta-malas tem 526 litros de capacidade, até maior um pouco que o do Linea, e ainda vem com o banco traseiro rebatível bipartido e abertura pantográfica da tampa. Pneus 205/55/16, as medidas mais convencionais para esse aro, e o Vectra também tem um consumo um pouco elevado, 6,1 km por litro com etanol, 7,7 com gasolina, estrada 9,1 no etanol, 11,1 na gasolina. Mesmo tendo um bom torque em baixos giros, mas esses motores GM Família 2 sempre tiveram um histórico de maior consumo de combustível. São motores que têm um projeto mais antigo, são mais pesados, acabam tendo um pouco mais de atrito ali entre peças móveis e fixas, então é um motor que perde um pouco mais de energia consigo mesmo, infelizmente. Mas em compensação é um carro que vem muito bem equipado de série. Nessa versão Elegance conta com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com saída para o porta-luvas, além de computador de bordo, retrovisor fotocrômico, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes e faróis e lanternas de neblina. Opcionalmente ainda vinha equipado com controlador de velocidade, limpador de para-brisa com acionamento automático, duplo airbag frontal mais duplo airbag lateral e freios ABS. Sistema de som de série vinha apenas com um leitor de CD e o volante multifuncional também era item pago à parte. Mas o Vectra entrega excelente robustez e confiabilidade mecânica, é um motor que não tem maiores relatos de defeitos crônicos graves, boa oferta de peças, inclusive é um dos 2.0 mais baratos de manter que temos hoje em linha, com certeza. Além de entregar um desempenho razoável, bom nível de conforto ao rodar, esse carro tem uma suspensão que equilibra muito bem conforto e estabilidade na medida certa. Então, um veículo bem equilibrado aí em qualquer situação para você fazer uma longa viagem. Além de entregar boa ergonomia, comandos todos muito bem localizados, tudo de muito fácil acesso. Boa capacidade de porta-malas, o carro também bem espaçoso para quem vai no banco de trás, além da qualidade do acabamento interno, que de certa forma perdeu um pouco comparado com a geração anterior do Vectra, que foi produzida até 2005. Mas ainda assim, para a época desse carro aqui, para esse de terceira geração 2008, ainda não fazia feio, painel ali com leve soft touch, bancos também em material de excelente qualidade, bem confortáveis, eu diria. E é um carro também com boa lista de equipamentos, bom nível de tecnologia embarcada para o ano de fabricação. Por essas outras razões, boa relação custo-benefício também, com certeza, sem perder muito em facilidade de revenda, o que é ótimo. Mas
O Vectra tem uns defeitinhos crônicos. O mais comum é o vazamento de óleo na junta da tampa de válvulas, que é relativamente simples e barato de resolver, mas é algo que acontece com certa frequência, é recorrente aí nesses motores GM Família 2. Você compra a junta nova, coloca lá, roda um tempo e daí a pouco tá vazando de novo, incomoda, fica sujo ali, mas não é algo que seja tão crítico assim para o funcionamento do motor. Consumo de combustível é elevado, infelizmente, não tenho o que dizer sobre isso, né? Um carro de fato beberrão, até bem pesado também. Além disso, suspensão costuma estourar com facilidade, buchas de bandeja, bieletas, coxins dos amortecedores e também aqui você não pode economizar muito nessa hora, não compre peças paralelas para a suspensão desse carro porque não vão ter uma boa durabilidade e vão estourar de novo muito rapidamente. Fique ligado nesse detalhe. E também é muito comum de ocorrer falhas no miolo de ignição aí da linha Vectra. Você vai dar a partida e simplesmente o motor de arranque não entra em funcionamento. É algo também relativamente simples e barato de resolver, mas você tem que ficar atento, né? Se você perceber que está fazendo muita força ali na chave para dar o arranque no veículo, já é bom mandar olhar, trocar esse miolo de ignição, porque uma hora pode te deixar na mão. Fica a dica. Sétimo da lista, para você que quer um hatch de porte médio, design um pouco mais esportivo, vamos dizer assim, Volkswagen Golf Generation 1.6 8 válvulas, gasolina manual 2006, tabela R$ 32.598. Aqui, um dos veículos também mais cobiçados da Volkswagen, né? Com o motor EA111, mesmo que eu falei lá do Gol, porém aqui ele ainda era monocombustível. Então a potência é de 101 cavalos com torque de 14,3 kgfm. São números um pouco mais modestos para um carro de 1.117 kg. A relação de peso-potência fica em 11,1 kg por cavalo. É um veículo, eu diria, um pouco mais lento ainda do que o Vectra. Mas para o uso diário e até para viajar, vai ter uma resposta ainda minimamente satisfatória. E o câmbio manual de 5 marchas MQ200 tem ótimos engates justos e precisos. E o detalhe é que aqui para o Golf, esse câmbio ele tem relações mais encurtadas para compensar essa falta de torque pelo peso de carroceria. Então é outro aqui que a 100 por hora de quinta marcha vai estar ali para cima dos 3.000 RPMs. É dessa forma, mas acaba se tornando um carro um pouco mais ágil por causa disso. Porém, o porta-malas é bem pequeno, 330 litros de capacidade, é quase o porta-malas de um hatch compacto. Mas vem com o banco traseiro rebate vib partido de série. Pneus 956-515, perfil mais alto, focado no conforto ao rodar. E ainda tem um bom consumo de combustível na cidade, 9,5 km por litro, na estrada chega a fazer 13. Esse motor EA111 aqui, ele tem um bom nível de eficiência, é um motor que perde menos energia para mover a si próprio. É um motor também um pouco mais leve, relativamente falando. Então, ele ainda entrega boas médias de consumo. E o Golf Generation veio equipado de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, né, o Climatronic, além de bancos de couro e cinto de 3 pontos com apoio de cabeça para quem vai nas laterais do banco traseiro. Opcionalmente ainda vinha com duplo airbag frontal e freios ABS com EBD. Já o CD Player era item de série. Para um carro 2006 até que tá ok com relação a equipamentos. Eu diria que faltou aqui pelo menos um computador de bordo para ficar mais no nível de vários de seus concorrentes. Mas entrega também um motor confiável se bem cuidado, outro aqui que não aceita outro óleo que não seja o recomendado no manual do proprietário. Desempenho minimamente razoável, satisfatório, bom consumo de combustível pelo porte, pelo peso, ainda está muito bom. Você acha peças de reposição também com facilidade para esse carro, tanto mecânicas quanto de acabamento. Vendeu até bem pela categoria, né? Então, o carro sem maiores problemas. Claro que não vai ser aquele carro tão barato assim de manter, né? Por exemplo, suspensão, freios, compartilhava muita coisa com a linha Audi A3 e A4. Então, nessa hora, pode ser que algumas peças sejam um pouco mais caras do que o normal. Além disso, é um carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, qualidade do acabamento interno. Apesar de ainda fazer um pouco de ruído ali entre os plásticos, né, de painel, forros de porta, mas em textura ali dos revestimentos é até bem agradável ao toque. Além disso, excelente estabilidade ao fazer curvas, é um carro bem na mão,
prazeroso de guiar, inclusive, é um carro bem justinho, curva com segurança, com tranquilidade, sem perder muito em conforto. Muito disso se deve àqueles pneus de perfil mais alto que eu falei. Por essas outras razões, é um carro bem procurado, bem cobiçado aí no mercado de usados e que desvaloriza muito pouco. A tabela do Golf hoje aí, ela é bem elevada comparado com outros veículos na mesma faixa de preço, porque envelheceu muito bem esse carro aí. Mas é um veículo para você procurar com uma certa atenção. Muitos deles já foram rebaixados, tiveram rodas trocadas, né? Colocaram rodas 17, 18. Se você gosta de um carro dessa forma, vai achar até com certa facilidade. Mas para quem quer um carro desse originalzinho ali, da forma como saiu de fábrica, vai ter que ter um pouco mais de paciência, não é muito fácil de encontrar não. Além disso, é muito fácil de estourar os coxins dos amortecedores dianteiros, ainda mais se você colocar coxim paralelo, não vai durar. Coloque peças de qualidade, principalmente na suspensão desse carro. E um dos seus principais pontos negativos é a capacidade de porta-malas. Se for viajar com 3, 4 pessoas para cima, as bagagens aí vão ficar bem espremidas, isso se der para levar. Então, para você que não quer ter esse problema, recomendo ver aqui a próxima sugestão de veículo, que é o Hyundai Tucson GLS 2.0 16 válvulas gasolina automático, tração dianteira 2008, tabela 31.705. De quebra, você consegue pegar um carro 2 anos mais novo e aqui um SUV de porte médio com motor Beta 2.0, duplo comando de válvulas no cabeçote sincronizado com correia dentada e variador de fase para admissão, entregando 142 cavalos de potência com 18.8 kg forçamento de torque. Só que esse desempenho todo extra desse motor 2.0 fica no peso de carroceria, que é de 1.549 kg, SUV médio bem pesado. Então a relação de peso-potência fica em 10.9 kg por cavalo. Aqui você vai ter uma resposta ainda pior do que o Golf, até porque o câmbio aqui é automático de 4 marchas apenas, é o F4A42, acoplado ao motor por conversor de torque, então é um câmbio que vai priorizar a suavidade, tanto nas arrancadas quanto nas trocas de marchas. Em detrimento disso, ele sacrifica o desempenho, a resposta ao acelerar, ao exigir uma retomada mais rápida. Então é um carro para você antecipar mais as suas ações ao volante, as retomadas de velocidade, as ultrapassagens aí para não passar maiores sustos. Porém, tem um ótimo porta-malas de 528 litros de capacidade. Aqui sim você leva bagagens da família toda e ainda sobra espaço. Com banco traseiro rebatível e bipartido de série e pneus 235 60/16 aqui, prepare o bolso porque não vai ser barato comprar pneus para esse carro. Que também jogam contra no consumo de combustível. Na cidade faz 8 km por litro, conforme dados oficiais, na estrada 9,5. Na estrada tá mais ou menos próximo da realidade, mas esse consumo aqui dentro de cidade, eu diria que é só descendo o morro, aí sendo bem otimista para desses 8 km por litro. Na real, você pegando um pouco de trânsito, médias mais plausíveis ficam ali em torno de 5, 6 km por litro, ainda mais nessa versão com câmbio automático. Mas ele vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos com rebatimento dos espelhos externos, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, controlador de velocidade, faróis de acendimento automático, dupla airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina e encosto de cabeça para todos os ocupantes, além do CD player também como item de série. Opcionais de bancos de couro e sensor de estacionamento traseiro, isso para um SUV médio 2008 eu diria que está até bem completinho, faltando ali apenas o computador de bordo para fechar com chave de ouro essa lista de equipamentos. Mas a Tucson entrega uma excelente robustez e confiabilidade mecânica. É um carro que você ainda acha peças mecânicas com facilidade, peças de reposição, em preços também na média, se tratando de um veículo aí desse porte. Carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, assim como a qualidade do acabamento interno. Não usa soft touch no painel, mas aqui já é um plástico de boa textura, de boa qualidade e bons encaixes entre as peças entre si. Então é um acabamento que faz menos ruído com o passar do tempo. Além disso, confortável rodar, entregando estabilidade ao mesmo tempo, também é o mínimo, né? Para esses pneus 235 de largura, né? Tem que entregar boa estabilidade, né? Mas também muito disso se deve ao fato da suspensão independente nas 4 rodas. Então, consegue se equilibrar muito bem entre essas duas características. Além de ter uma posição mais altinha de guiar, até porque é um carro mais alto em relação ao solo, características mínimas exigidas aí para um SUV. Além disso, tem uma boa procura pelo segmento, então um carro bem valorizado que cai pouco de preço aí ao longo dos anos. Mas, em detrimento disso, você tem que abrir mão do desempenho, porque vai ser um pouco mais limitado, ainda mais nessa versão com câmbio automático. Abrir mão também da economia de combustível, é um carro de fato beberrão, fique ligado nisso, não espere economia de combustível num veículo desse. E falta, como eu disse, né, o computador de bordo e também o ponteiro de temperatura do líquido
de arrefecimento no quadro de instrumentos. Só tem uma luzinha ali que vai acender caso o motor já esteja numa condição de superaquecimento. Então, não é a melhor solução, na minha opinião. E para quem fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Vamos aqui então falar de um veículo mais tecnológico que entrega uma excelente relação custo-benefício. Aqui, o Ford Focus GLX 2.0 16 válvulas, gasolina, manual, ano 2010. Tabela R$ 30.370. No preço de um Golf 2006, que era um concorrente direto do Focus, você pega esse Ford aqui já ano 2010, na sua segunda geração, com motor Duratec de duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por corrente e coletor de admissão de geometria variável, que para todos os efeitos ele passa um comportamento semelhante ao de um variador de fase. Então é um motor que já tem mais fôlego em baixos giros, mesmo sendo um 4 válvulas por cilindro, entregando assim 145 cavalos de potência com 18,9 kgfm de torque. Para um hatch médio relativamente pesado, 1.340 kg, a relação de peso-potência ainda fica em bons 9,2 kg por cavalo. O Focus é bem mais pesado que o Golf, mas tem um motor com um desempenho muito melhor. Então, o resultado disso é um desempenho na prática superior também ao Volkswagen. E o câmbio manual de 5 marchas aqui é o MTX75, é um câmbio um pouco mais antigo da Ford, mas bem confiável, bem resistente, com engates de marcha e também bem precisos. Porém, outro hatch médio de porta-malas pequeno, 328 litros de capacidade, empatado praticamente lá com o Golf. Mas vem com o banco traseiro rebatível e partido de série. Pneus 205, 55, 16, mesmas medidas lá do Vectra, por exemplo. E o consumo da cidade é de 9 km por litro, chegando a fazer 12,8 na estrada. Aqui médias até, eu diria, plausíveis para um carro desse. Que tem como um dos seus principais pontos positivos a lista de equipamentos nessa versão intermediária GLX. Já conta com direção eletrohidráulica, com ajuste de altura e profundidade da coluna e ajuste da assistência da direção, então dá para você deixar ela mais leve ou mais pesadinha, de acordo com o seu gosto. Além de vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes e faróis e lanternas de neblina, além do sistema de som de série com leitor de CD USB e conexão Bluetooth. Opcionais: ar-condicionado digital, bancos em couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, até chave presencial tinha disponível nesse ano modelo e o volante multifuncional também era item pago à parte. Além disso, o Focus entrega boa confiabilidade mecânica desse conjunto de motor 2.0 com câmbio manual, eu diria que é uma das melhores versões desse hatch médio aí da Ford. Bom desempenho, consumo de combustível até razoável se tratando dessa configuração mecânica. Outro aqui de excelente estabilidade com bom nível de conforto ao rodar. Mérito também de uma suspensão independente nas 4 rodas. Usa McPherson na dianteira e Multilink na traseira. É uma suspensão bem mais refinada, mas que também cobra seu preço. É uma suspensão que, por exemplo, exige alinhamento preventivo, né? Assim como no eixo dianteiro, você tem que fazer também um alinhamento no eixo traseiro. E também, se você precisar dar uma manutenção corretiva, vai gastar mais, porque é uma suspensão com mais braços de controle, mais buchas ali para conectar esses braços de controle com as partes fixas ali do veículo e também com as rodas, e essas buchas naturalmente são mais caras. Fique ligado, se você for olhar um carro desse especificamente para comprar, dê uma boa revisão no eixo traseiro para ter certeza que esse veículo não vai te dar já um gasto alto é assim que você adquiri-lo. Além disso, uma excelente lista de equipamentos, com certeza. Carro também de posição mais esportiva de guiar, posição mais baixinha, você fica ali com braços e pernas mais esticados, o que é muito bom. E por essas outras razões, ótima relação custo-benefício é que esse Focus entrega. Mas em detrimento de um acabamento ok, não é aquele acabamento primoroso para a categoria, mas também não faz feio. O painel ainda tem um certo soft touch, mas os forros de porta já destoam um pouco, já tem ali um plástico um pouco mais rígido. Porta-malas é pequeno nessa versão hatch, é um carro baixo em relação ao solo, principalmente a dianteira. Ele tem um defletor plástico ali que raspa muito facilmente numa entrada e saída de rampa de garagem, o que é algo para você ter uma atenção redobrada. Além disso, claro que as peças desse carro vão ser um pouco mais caras, tanto motor, suspensão, principalmente suspensão traseira,
madeira, peças de acabamento também acabam sendo um pouco mais caras. Com isso, é um carro que acaba tendo uma desvalorização um pouco mais elevada. É um carro mais difícil de revender também comparado até mesmo com o Golf. Olha só, como eu disse, no preço de um Golf 2006, 1.6, você pega um Focus 2010 2.0, com muito mais tecnologia embarcada. Mas porque o Ford envelheceu pior, o Ford tem mais dificuldade de revenda. Então ele foi caindo mais de preço ao longo dos anos e você vai ter que ter um pouco mais de paciência quando quiser passá-lo para frente. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro interessante na faixa dos 32 mil que eu não trouxe nesse vídeo? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse vídeo aqui, eu vou deixar desse lado uma playlist com vários outros nesse mesmo formato, em outras faixas de preço, para te ajudar a escolher a melhor opção para sua garagem. E para vários desses veículos que eu citei nesse vídeo, aqui eu vou deixar uma playlist com vários vídeos de avaliações que eu levei esses carros na estrada, fiz um teste de rodagem, teste de consumo, passei todas as minhas impressões ao volante e aqui você vai conferir mais detalhes ainda sobre cada modelo. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e eu te espero no próximo vídeo.